Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 25 de abril de 2023. Bem-vindos à festa de São Marcos Evangelista, o primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus. E estamos chegando na Terra Santa e logo mais teremos novidades lá no Instagram, padre.heriberto. O avião pousa em Tel Aviv e seguimos de ônibus exclusivo do grupo para Nazaré. Ali vamos ficar 3 dias hospedados. Então, se você quiser nos acompanhar nessa viagem, é só ir lá no Instagram, padre.heriberto, como eu disse, e também no YouTube, Peregrinos do Rossio. Vamos partilhar tudo, absolutamente tudo, com você. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo. Amém. Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O final do Evangelho de Marcos insiste na missão de levar o Evangelho a todo mundo, unindo estreitamente o testemunho da palavra com o testemunho das obras e dos sinais. A exortação à missão universal junta-se à afirmação de que a fé e o batismo são necessários para a salvação. Além disso, aos anunciadores do Evangelho é prometido que sua pregação missionária será apoiada e confirmada pelos milagres realizados por Jesus ressuscitado. A transmissão das palavras de Jesus está no centro do texto e tem como objetivo tornar cristãos todos os povos. A missão, dirigida a todos os homens, é uma tarefa que deve ser bem compreendida. Se a missão é transmitir aos homens a palavra de Jesus e suas orientações para fazê-los discípulos pelo batismo, isso exclui 2 mal-entendidos. O primeiro é a incompreensão da reivindicação do poder político. Uma concepção utópica é a de Soloiev, que considera o reino de Deus como um estado teocrático neste mundo e vê esta concepção enraizada na vontade de Jesus. Haveria então apenas um poder na terra e este não pertenceria a César, mas a Jesus Cristo. Essa compreensão é equivocada. O outro equívoco é a relativização da designação missionária, que chega a afirmar que a tarefa da evangelização é ajudar os budistas a se tornarem melhores budistas, os muçulmanos se tornarem muçulmanos mais fervorosos e assim por diante. O necessário diálogo com as religiões do mundo não elimina a necessidade do anúncio e do testemunho da fé cristã e do batismo. Ele é o Cristo ressuscitado, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 18.
que envia cristãos para pregar o Evangelho a toda criatura e batizá-los. A missão é necessária pela vontade de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Hoje, esta mesma missão é confiada a cada um de nós, por força do nosso batismo. São Marcos. Ele era de família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos, Atos capítulo 12. Era filho de Maria, que segundo a tradição seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe possivelmente foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Alguns biblistas cogitam a possibilidade até de ter sido a casa da família de Marcos, usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Mesmo Marcos não sendo um dos 12 apóstolos, é provável que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi o rapaz que largou o lençol, única roupa em que estava coberto, fugindo nu no momento em que Jesus era preso no Getsêmani. Isso está em Marcos 14, versículos de 51 a 52. O que se sabe com precisão é que São Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi grande companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado na hora de sua morte. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu evangelho os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os 4 evangelistas, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servindo de base para os outros evangelistas, Mateus e Lucas. Seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. Após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parcela da igreja. Marcos morreu entre os anos 68 e 72. Acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. No ano de 825, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde até hoje é venerado. Que a exemplo de São Marcos, sejamos fiéis, amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo. Amém. Por intercessão de São Marcos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você. Até amanhã.